Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Este é um projeto contemplado pelo edital Retomada Cultural RJ2. Oficina de Roteiro, ministrada por Marcelo Albuquerque, projeto Entre Marinhas. Senhor branco de casaco e óculos anda entre as cadeiras. Homem preto de aproximadamente 30 anos usa óculos e cavanhaque. Ele segura uma prancheta. O nome dele é Bruno e ele é assistente de oficina. Último Cinelon. A gente tem um termo de autorização de imagem para cada um que está aqui assinar, porque essas imagens elas vão ser utilizadas para fazer o relatório do projeto, para poder também comprovar que a oficina aconteceu. Então, todo mundo que está aqui vai precisar assinar. Aí eu vou passar agora, acho que dá para passar com a prancheta para cada pessoa. Então tá, aí eu só estou avisando, mas daqui a pouco eu vou começar a distribuir e a gente vai assinando, tá bom? Aí cada um aqui vai precisar assinar. Já vai começar. Três senhoras pretas sentadas nas cadeiras de madeira. Uma veste blusa azul, outra veste blusa preta e a outra veste blusa vermelha. Senhor de aproximadamente 80 anos, branco, cabelos cacheados, longos, blusa preta, entra em uma sala ampla com piso de madeira e cadeiras também de madeira, dançando e cantando. Não chore, não chore mais. Tchau, 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 tchau. Senhores sentados nas cadeiras. Vocês querem que tenha uma sopinha? Você não precisa dar nada. Essa sopinha para vocês. Mesa de madeira, com panela de sopa, pratos descartáveis, talheres, guardanapo, bolo, mesa de madeira com toalha vermelha, suco e copos descartáveis. Pessoas sentadas nas cadeiras. Bruno mexe a sopa e coloca no prato descartável. Dá mole só pra tu ver. A moça me filma. Ah, ela é de ervilha. Aí essa mulher é doida. Ela é de ervilha. Bruno serve a sopa para a senhora de aproximadamente 80 anos, preta, que veste blusa rosa e boné rosa. O mesmo homem entrega outra sopa para a mulher branca, de cabelos cacheados, loira. Dá mole não, Luiz, que agora é sua vez, né? Depois. Não, depois enrola aí. O povo aqui, ó, vem que vem. Senhor preto de óculos, blusa cinza, recebe uma sopa. Homem preto de aproximadamente 30 anos recebe uma sopa. Senhor branco de casaco azul e óculos recebe sua sopa. Não, foi para poder ser tudo. Obrigada, que eu já almocei. Pode pegar. Dá licença. Aqui. As pessoas se servem do bolo. É o meu, deixaram da maior, sopa. é meu. Nossa, que legal. Mãe?
Cadê a pipoca, meu irmão? Tá chegando, é porque ela A fotografia fica bonitinha. Quer bolo? Tá, então eu vou botar comigo. Você quer bolo, doutor? é de ervilha com leite. Eu quero dar hoje. Vou botar aqui. Não, é. Tô contando pra ele que eu fiquei em casa. Pessoas Jato da rua. comendo. Ele mora. Não, ele mora no Recreio. Eu tô falando do teatro. A pipoca tá subindo, é porque ela tá demorando. Hoje ela tá demorando a estourar. Esse suco é de uva. Pode pegar? Fica à vontade. Homem de cabelos cacheados conversa com as 3 mulheres. Semana que vem. Hoje é o último filme de aprendizagem. Depois nós vamos fazer. Depois nós vamos fazer. Não, senta aqui. Aí nós vamos fazer assim, você aprender a fazer o roteiro. Depois fazer o filme direitinho, igual você vai estar fazendo, está filmando no cinema. Ó. O que acontece? Não olha para ela não. Aí o que acontece com a história? Você vai depois aprender a fazer seu próprio filme. Eu faço assim em casa, quando eu canto uma música, eu ponho meu filho para filmar. No celular, não tem câmera, é no celular. Aí fica 10. Fica 10. O único problema que eu tive, sabe qual foi? É que meu pai não deixava eu deixar o cabelo comprido de jeito nenhum. Tinha igual aparelho de fósforo. O pai de Josias tinha que cortar o cabelo da gente 15 dias. Aí depois que eu fiquei velho. Senhor preto de óculos, mulher branca de cabelos cacheados e senhora de rosa comem sentados. Assim rolar um projeto, uma coisa. Outras pessoas circulam pela sala e algumas estão sentadas comendo. Marcelo Albuquerque é quem vai ministrar a oficina. Ele é um homem branco, cabelos pretos, bigode e veste uma blusa preta. Ele está sentado na cadeira. No Boa tarde a fundo, todos. o telão de slide. A gente vai exibir uma sessão do Cinelon, a última sessão deles, e depois a gente vai fazer uma oficina de roteiro. O que a gente vai exibir hoje vai ser a primeira animação de todas. Então foi a primeira animação criada. Ela foi criada em stop motion, que aí depois a gente fala um pouquinho melhor o que é stop motion. E ela é uma animação de 1 minuto e 13, então é bem rapidinho. E aí depois da animação a gente vai para a oficina de roteiro. Vou dar uma prancheta para vocês com um papel também para fazer anotações. E aí sempre fica à vontade para fazer as atividades que eu for propor. A gente vai entender como é que se faz um filme a partir da escrita dele, né, que é a partir do roteiro. Então vou botar a animação primeiro. Breve História del Cinema. Emily Cole, Fantasmagoria, 1908. Imagens desenhadas no fundo preto com traço branco. Mão desenha um menino com chapéu triangular pendurado numa corda. Ele se transforma em um homem gordo segurando um guarda-chuva e vestindo uma cartola. Senta em uma cadeira de teatro. Mulher com chapéu muito grande senta na sua frente. Ele arranca as penas do chapéu da mulher. Sobe na cadeira. O chapéu desaparece. A cabeça dela se transforma no menino de chapéu. Ele engole o homem que estava sentado. O menino de chapéu entra dentro de uma caixa. O homem pula para perto da caixa. O menino espeta o homem com o chapéu. O menino segura uma vara de pescar. Pega um homem que está na sua frente. Um soldado com uma espada acerta o menino. A cabeça do menino se prende a uma haste e vira um objeto de brincar do homem. Uma rolha de uma garrafa estoura. O menino entra dentro da garrafa. A garrafa se transforma em uma flor. O menino está na tromba de um elefante. O menino entra numa porta. O policial fecha a porta. O menino sai pela janela. A cabeça do menino se descola do corpo. Uma mão monta o menino.
O menino assopra um saco, se enche de ar e voa. Ele monta em um cavalo, tira o chapéu e acena. Fim. Um homem segurando uma câmera no meio de uma cidade. Homem fumando cigarro. Lua com o rosto. Olho atrás de uma fechadura. Uma mão no rosto de uma mulher corta o olho da mulher. Uma nuvem passa na frente da lua. Olho sendo cortado pela lâmina. 8 anos depois. Lua com um objeto no seu olho. Roda girando com objetos vermelhos. Escrito no meio. Breve história do cinema. As luzes se acendem. Marcelo coloca o slide no projetor. Marcelo está sentado na cadeira. E aí, esse projeto que eu estou fazendo da oficina de roteiro é um projeto de uma animação que eu estou escrevendo, que é um longa-metragem de animação chamado Entre Marias, que é patrocinado pela Secretaria do Estado e Cultura da Economia Criativa do Rio de Janeiro. E aí a gente tem essa oficina que eu vou tentar trazer termos técnicos e também termos na prática, assim, vou mostrar algumas cenas do roteiro desse filme aí, Entre Marias, e a gente vai analisar juntos. Essa oficina serve para esse diálogo, assim, né? E aí, o filme que a gente viu, o stop motion, ele é feito a partir de fotos, né? Então, não é filmagem, na verdade, são fotos. Eles pegam uma foto, botam uma em cima da outra e vai passando as fotos, né? Então, aquele cara ali, ele desenhava e tirava uma foto, desenhava e tirava outra foto, desenhava e tirava outra foto. E aí depois passava tudo junto e aí fazia 24 fotos por segundo. Por isso que falam que é 20 FPS, né? Não sei se vocês já, quando vão filmar, tem lá 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS. É isso aí, frame por segundo, então é foto por segundo. Então ali ele foi feito a partir disso e foi o primeiro filme de animação, né? E a animação, antigamente, ela era feita para adultos. Essa história de animação ser feita para crianças só foi a partir da década de 40, 50, em que a animação começou a ser feita com um custo muito oneroso, e aí, em vez de fazer animação, o pessoal fazia documentário ou filme. E aí as animações que eram feitas eram animações com baixo custo, e aí eram meio que animações ruins, né? Então eles destinavam essas animações meio que ruins para as crianças. Aí foi tendo esse conceito que de animação é feito para crianças. Mas em 1908 as pessoas iam no cinema para ver 1 minuto de filme e se reunia 10 mil pessoas para ver isso aí, 1 minuto de filme. Pessoas assistem então eu vou sentadas, começar a oficina de pipoca. roteiro. Primeiro eu vou falar que o roteiro é uma forma de linguagem, né? Uma forma de escrita. O Bruno vai passar para vocês uma prancheta para vocês fazerem anotações. Retorna para a imagem de Marcelo. E aí o roteiro é um elemento crucial tanto para filme quanto para comercial, novela, programas de TV. Então tudo tem um roteiro, tudo é planejado, né? Tudo é organizado. Ninguém começa a filmar do nada, né? Até pode começar, né, Adilson, que a gente fez, né? Mas quando a gente faz sem roteiro é filme dispositivo, que se chama, que é um filme sem roteiro. Mas o roteiro tende a ser um princípio básico de 90% dos filmes ou mais, né? E aí o roteirista é tipo um escritor, ele trabalha em mais enquanto desenvolve uma linguagem verbal, sonora e visual. Então o roteirista ele tem sempre que estar prestando atenção na imagem, né? Então quando você está escrevendo, normalmente você pode meio que delirar, sair das ideias, como roteiro também. Mas você sempre tem que imaginar que aquilo ali vai ter que estar em cena, aquilo ali a gente vai ter que estar filmando ou desenhando, né? Então a gente vai ter que transformar o que a gente está pensando em cena. E até por isso que o roteiro é sempre no tempo presente. Sempre quando você está escrevendo um roteiro, ele vai ter que estar no tempo presente. Então, você nunca vai escrever Patrícia entrou na sala. Patrícia entra na sala e senta na cadeira. Não é Patrícia entrou na sala, sentou na cadeira e começou a escrever. Patrícia entra na sala, senta na cadeira e começa a escrever. Então, é sempre no tempo presente, para quando a pessoa estiver lendo, ela já imaginar a ação acontecendo, né? Então ela também sempre vai fazer parte de todo o processo da produção, os diretores, os produtores, parte técnica do filme, sempre vai ler o roteiro e vai se basear no roteiro para surgir o filme, né? E aí você vai escolher tanto a locação, a gente vai para qual cenário, a gente vai usar qual figurino, a gente vai usar qual tipo de ator, né? Isso sempre vai se basear a partir do roteiro. E aí tem uma parte da criatividade que muita gente acha que o processo artístico é muito místico, né?
E aí, na verdade, o processo de roteiro tem muito uma demanda técnica, assim, uma demanda de escrita, né? Tem uma parada que a gente acha que a ideia vem na cabeça, surge do nada, né? Mas muitas vezes a gente tem que sentar no banco e fazer a parada. Às vezes você vai fazer uma pintura, né? E aí você não tem ideia e você vai sentar e vai praticar até aquela pintura sair, né? É a mesma coisa com o roteiro. Você vai começar a escrever várias ideias. Eu quero fazer um filme, mas que tipo de filme que eu vou fazer? Eu vou escrevendo as ideias que vêm na minha cabeça, vai surgindo. Então você vai meio que sempre elaborando um processo como se fosse um processo de emprego mesmo, de trabalho, né? De criar, o processo de criação. O processo de criação, né, não é só um processo que a gente vem e cria do nada, né? É sempre algo trabalhado, estudado, né? É algo que acho que, quando você quiser falar, Patrícia, podem fazer intervenções à vontade, tá? Quando quiserem falar, podem falar. Vai ter uma dinâmica que eu vou fazer no final para a gente associar se essa imagem, qual o plano que é dessa imagem, também para a gente escrever um pedacinho de uma cena, né? Pessoas assentadas, né? E aí o processo também do roteiro não é um processo solitário, né? Que tá meio embaçado, não sei porquê. Não é um processo solitário, então ele compõe muitas pessoas. Aí ele compõe tanto profissionais como que estão indiretamente relacionados, como o diretor e produtor, que eles estão fazendo ali também o roteiro indiretamente, né? Mas tem também pessoas sentadas nas cadeiras, a gente normalmente faz mais roteiristas, né, principais. Tem também consultores, né? Nesse projeto que eu estou fazendo, que é o Entre Marias, tem eu e mais uma roteirista, tem uma assistente de roteiro que ela é feita só para fazer o diálogo, então ela está só escrevendo os diálogos, e tem 3 consultores. Um consultor que é um cara técnico assim, ele já fez filmes. Tem um consultor que é um consultor de história, como a gente está retratando a história. A gente tem um consultor de história para ele dar ideias e feedbacks assim em relação a conceitos históricos assim, né? E tem também uma consultora que ela tem deficiência na visão, né? Que é igual a protagonista. A protagonista também tem deficiência na visão. Então, como é que a gente sabe como é que ela enxerga, como é que ela foi o processo dela de perda de visão? Então a gente tem ela para fazer essa consultoria, que é uma consultoria parecida com a protagonista. Segura preenchida. Mulher branca, loira de cabelos cacheados. Quando a gente pensa no roteiro, a gente tem que pensar no roteiro. Ele é muito mais do que um texto, né? Ele é um processo de imagem e som. Outras pessoas assistem toda a imagem, todo o som que a pipoca. gente vê no filme, ele pode estar escrito no roteiro. Não necessariamente, mas é bom ele estar escrito ali para ele ter uma base boa. Então, quando a gente está vendo um filme, tem uma batida de carro, até a batida de carro pode estar escrita no roteiro. Alguém entrou ali na porta e fez o barulhinho da porta. Você pode botar essa onomatopeia desse barulho da porta rangindo, né? Então, toda a imagem, todo o som, a gente pode botar no processo da escrita, né? Então, não é um simples texto que você está lendo, um texto acadêmico, ou um texto de literatura, um livro, né? Então, ele tem essa diferença, né? Tem esse termo da imagem, do som, que é diferente desses livros. Retorna para a imagem de Marcelo Albuquerque. Aqui eu trouxe um exemplo de como é que é uma capa de roteiro. Slide exemplo, capa de roteiro. Capa do roteiro do projeto de longa-metragem Entre Marias. Aqui é o programa que se faz o roteiro, tá? Isso aqui o nome desse programa é CeltX. Você pode fazer o roteiro no Word, ou pode fazer o roteiro à mão mesmo. Mas esse programa ele já deixa ele todo esquematizado, né? Eu vou mostrar para vocês vão entender melhor ao longo do processo. Mas aqui está uma capa de roteiro, que tem o título do roteiro, Entre Marias. Aí sempre vai estar escrito embaixo por. Esse título não fica escrito no roteiro não, tá? Ele está meio que em cinza, porque ele só está indicando, né? Mas o roteiro vai estar escrito o título, vai estar escrito por, que vai ser os autores. Aqui está a Alessandra Merati e Marcelo Albuquerque. E aí você pode escrever qual tratamento está o roteiro. O tratamento é quando você finaliza o roteiro, e aí você vai fazer tratamentos nele, né? E aí, tipo assim, eu estou com o roteiro finalizado, aí eu mando para uma pessoa, a pessoa faz um tratamento, ela tem que escrever ali que aquele ali é o segundo tratamento, porque senão a gente vai ficar com vários arquivos, e aí não vai saber qual que é o próximo agora, né? Então a gente sempre vai botar aqui qual o tratamento que é,
O tratamento também pode vir aqui abaixo do Para o título. slide exemplo, tá? capa de roteiro. Se for baseado em algum livro, alguma coisa, também tem que estar escrito no roteiro. Então tem muitos roteiros que é baseado em livro, biografias, né? Então isso está sempre na capa do roteiro também. E você pode também botar informações de contato, telefone, e-mail, caixa postal, não sei, o que você quiser botar de contato aqui. Retorna para a imagem de Marcelo Albuquerque. E aqui eu trouxe um exemplo da primeira cena do roteiro, do Entre Marias. Que aí a estrutura de roteiro a gente vai ver melhor ao decorrer da oficina. Mas só para vocês já terem uma ideia, eu vou ler como é que se lê um roteiro, né? Então, cena 1, que está aqui um do lado, cena 1, interior, quarto, dia. Tem gente que fala interna também, o interior. E aí aqui você sempre vai botar interna ou externa. A locação, que vai ser, e o tempo. O tempo está de dia, pode ser tarde, pode ser no final do dia, madrugada, noite, mas fica preso normalmente a dia e noite, mas você pode ser mais específico. Marcelo Albuquerque mexendo o mouse e olhando para o slide. E aí slide. sempre no tempo presente você pode usar a primeira pessoa, não tem problema. Então, abrimos com a tela preta. Ouve-se a voz da Neuza, mulher adulta negra de 60 anos falando. Sempre quando você vai descrever o personagem pela primeira vez, você descreve mais ou menos o biotipo da pessoa. Quantos anos ela tem, não precisa ser exato, né? Mas pelo menos aproximado para quando eu falar. Ouve-se a voz de Neuza, mulher adulta negra de 60 anos falando, para você já ter mais ou menos como é que é essa pessoa. Pessoas assistem a explicação de E Marcelo. a Neuza fala, aqui está escrito OS. Esse OS é off-screen. Sempre quando a pessoa não está em cena e está falando, você tem que indicar também. Porque aqui está a tela preta. Retorna para a imagem de A Marcelo. tela está toda preta, então não tem ninguém em cena. Então se tem alguém falando, essa pessoa ou vai estar em OS, que é off-screen, ou vai estar em VO, que é voice over. Esse material aqui também eu posso passar para vocês depois por e-mail, WhatsApp, o que seja, esse PDF aqui, né? Aí a Neuza fala, vai perder a hora. Exemplo, cena de E roteiro. aqui tem uma transição. Sempre quando está à direita, é uma transição. O que é uma transição? É uma mudança de cena para outra. Retorna para a imagem de Então, a Marcelo. gente vai estudar melhor isso ao longo da oficina, mas vamos dizer, vocês estão vendo o cinegrafista ali. E aí o cinegrafista está sendo mostrado aquela tela e vai escurecendo aos poucos. Então tem uma transição aí, que é um fade out. Então se a tela está escurecendo, tem uma transição. E aqui tem uma transição de POV, né, que popularizou na internet aí. POV é quando você bota a perspectiva da pessoa, é point of Retorna view. para o slide exemplo, Então cena tem de um roteiro. POV de Maria Luísa. Aí Maria Luísa, criança negra de 7 anos, está acordando. Abre os olhos e a imagem aparece meio embaçada. Coça os olhos e a imagem é vista um pouco melhor, mas ainda embaçada. Maria Luísa pisca 3 vezes. E aí você bota a onomatopeia aqui, ó. Pessoas assistem a oficina sentadas nas Porque cadeiras. como é uma animação, você pode brincar com isso. Então quando ela piscar, vai fazer algum barulhinho, entendeu? Algum efeito sonoro. Retorna para o slide exemplo, cena de roteiro. Ela olha para sua mão, dedos pequenos e gordinhos, esmalte vermelho e borrado, olha para a parede rosa, vê um pôster de desenho animado de unicórnio e alguns de seus desenhos feitos a giz de cera na parede. Uma casinha, outra família composta por Maria Luísa e seus irmãos, tudo constituído de boneco de palito, e um terceiro de um autorretrato. Os desenhos não estão colados muito firmemente na parede. Algumas bordas estão se soltando. Neuza aparece em cena. Maria Luísa fecha os olhos. Retorna para a imagem de Marcelo. Aqui terminou essa cena. E aí, tipo assim, quanto mais descritivo você for no roteiro, melhor. Então eu poderia botar só Maria Luísa acordando, mas não, a Maria Luísa acordou e ela olhou a parede rosa com todas aquelas descrições, que tem desenho dela, o desenho dela está se soltando da parede. Então são todas as coisas que você vai perceber quando você estiver filmando, né? Ou estiver fazendo animação. Então o animador, ele tem que entender que ali na parede ela tem que ser rosa e tem que estar com aqueles desenhos ali, eles têm que estar meio que soltando, tem que ter um autorretrato da Maria Luísa sendo feito por ela, né? E aqui tem agora como é que é a relação entre roteiro e direção, né? Muitos dos diretores eles são também roteiristas, né? O Kubrick é roteirista. Pessoas assistem a explicação de Marcelo sentadas nas cadeiras. Tá me fugindo,
Spike Lee é roteirista, né? Um monte de diretor é roteirista. Então, é porque facilita muito quando você está escrevendo, você já está imaginando a ideia e você já está imaginando como é que vai ser feita a filmagem. Então tem essa relação de quanto mais próximo você está da direção, melhor, né? Mas pode ter um roteirista e pode ter um diretor, né? Um filme da Maria Leopoldina e Marquesa de Santos, né? Eu não fui o roteirista. Então, para a imagem de eu Marcelo. fiz o argumento, né? Que a gente vai ver o que é argumento. Mas aí eu fiz a direção, né? Mas eu estava sempre próximo da roteirista. É sempre uma relação muito próxima, né? E o roteiro é um objeto que ele sempre vai se modificar ao longo. Ele não é uma coisa fechada. Eu fiz um roteiro e ele fechou. Então ele pode se modificar ao longo da filmagem. Então ao longo da filmagem, a atriz falou que essa fala ficaria melhor se ela fosse com outras palavras, ou fosse com outra entonação, ou fosse de outra forma. Assim como o produtor vai falar, olha só, não tem como a gente contratar um cachorro para fazer essa cena. A gente vai fazer essa cena sem cachorro. Então no roteiro você vai lá e tem que tirar o cachorro. O produtor que vai ver a verba, né? Vai ver como é que se é viável ou não fazer aquele filme. Então tem esse produtor que pode também alterar o roteiro. E tem também o diretor, né? Que é o cargo meio que maior, assim, que define, que dá o ponto final nas coisas, né? Então o diretor vai falar que não vai fazer essa cena específica, ou vai acrescentar uma outra tipo de cena, entendeu? Então tem tem essa relação entre direção e roteiro que é muito próxima, né? Alguém tem alguma pergunta? Beber uma água também para não ficar muito correria. Pessoas assistem a expressão de Marcelo. Eu ali embaixo, hoje aconteceu, né? Assim, aconteceu uma cena que, por exemplo, Senhor preto, careca, de óculos, veste blusa cinza, gesticula com as mãos. na mesma hora, parou a cena, né? Parou a cena, só que não poderia entregar esse trabalho na mão da pessoa. Aí parou a cena, você está falando aí, né? Parou e foram para outro lado, carregando tudo de novo. Isso. Aí, por exemplo, assim, por exemplo, assim, jeito que, por exemplo, a cena, ela sendo parada, assim, ela pode virar, por exemplo, ela pode também virar um filme também, sendo em parte assim, de arte ou não sendo. Tudo pode virar filme, né? Depende da estética que você vai implementar, né? O filme normalmente ele conta uma história, né? Algum enredo, né? Tem que ter conflitos e tudo mais. Mas até entrevista, todas as coisas têm roteiro, né? Então ela está lá programada, ó. Cena 1, vamos entrevistar o Luiz, que ele vai estar sentado em tal canto, com as obras dele de fundo. Aí vai cortar, a gente vai entrevistar a Patrícia. O próximo corte vai ser Patrícia. Entendeu? Então a gente vai ter que pegar todos os equipamentos, sair daqui e ir lá para onde estava a Patrícia. Então a característica de roteiro para filme, para uma série de televisão, para uma novela, ela é igual praticamente, entendeu? Acho que não sei se foi isso. Imagem volta para Marcelo. Tá, dando continuidade então, eu vou falar o que é argumento. Então, o roteiro é algo muito extenso, né? Muito grande. Normalmente, um roteiro ele é feito a partir de quantas minutagens de filme você quer. Então, uma página é característico de ter um minuto de filme. Então, um roteiro de 60 páginas... Isso, uma história de cinema, o roteiro. É como é que você escreve para chegar ao cinema, né? E aí é tipo assim, uma página é igual a 1 minuto de filme. Então, um filme que tem 60 minutos, ele tem um roteiro de 60 páginas. Entendeu? E aí o argumento é algo que vem antes do roteiro. É a base para fazer o roteiro. Então, se o roteiro tem 60 páginas, o argumento vai ter 6 páginas. É aproximado sempre, né? 10% do tamanho do roteiro. E aí, então, né? Porque o argumento, ele é meio que a história mais literária do roteiro. Então, vamos dizer, a gente quer fazer um filme com a entrevista do Luiz e da Patrícia. Então, no argumento, eu quero fazer um filme de 60 minutos. Então, primeiro eu vou escrever o argumento, que são 6 páginas. Então, no argumento, eu vou botar tudo que está escrito, tudo que tem de ação, mas não o que tem de diálogo. Então, todos os diálogos são cortados do argumento. Não tem diálogo no argumento. Mas no argumento tem todos os clímax, tem todas as viradas de chave que tem no filme, né? Então significa
é a parte escrita, né, da história, que você está querendo dizer. Mas a literatura seria um ser que já existia complementando o argumento de uma história, ou dele mesmo. É tipo isso aí. É porque meio que o argumento vem muito da literatura, entendeu? O argumento é algo bem mais livre e sem técnicas do roteiro. O roteiro é algo mais fechado para o cinema, o argumento não. O argumento é algo mais literário. Você pode escrever de uma forma diferente que escreve o roteiro. E seres que já existiam. Isso aí. Já tinha uma literatura. Já tinha essa base. Mas o argumento sempre vai ser usado de base para fazer o roteiro. Então, o argumento, quando você está escrevendo o argumento, eu estou usando princípios da literatura, mas ele vai ser usado de base para a escrita do roteiro. Então, ele é um pré-roteiro, vamos dizer assim, né? E antes... Pode falar aí. Senhor preto de aproximadamente 70 anos, careca de óculos, veste blusa cinza. Eu quero fazer um filme, mas no meu filme eu não quero a música de chuva. Aí, por exemplo, eu começo a fazer esse filme, né, com essa equipe, começo a fazer o filme. Aí, por exemplo, assim, por exemplo, eu filmei 2 roteiros, aí, por exemplo, assim, aí choveu no terceiro, aí eu tenho que esperar a chuva passar. Tem que esperar passar a chuva. Aí eu fiz um documentário com o Adilson recentemente, que eu acho que a gente teve que remarcar 5 ou 6 vezes, porque toda vez que a gente marcava estava chovendo. E que a gente não queria chuva, a gente queria sol. E aí, tipo assim, meio que no roteiro, né, que a gente não teve roteiro, a gente teve argumento só no filme, tava lá que ia ser dia de sol, então a gente ia pegar o intercorrer do dia, ia pegar o dia nascendo até o final do dia. Então a gente teve que esperar ter algum dia que não tivesse chuva. Então a gente tem que sempre ficar ligado às características que estão no roteiro para a gente seguir. Então se no roteiro está noite, a gente teve que gravar de noite. Teve o filme que a gente fez Retorna para a imagem de Marcelo. Da Marquesa de Santos e da Leopoldina, a gente tem que fazer de madrugada. A gente rodou a madrugada. A gente começou, era 7 da noite, 8 da noite, e ia até 5, 6 da manhã, porque a gente queria a noite. Então, no roteiro estava à noite, então a gente podia transformar a noite na edição, né? Na edição, mas a gente queria algo mais fictício à noite mesmo. Então, a gente gravava só de noite. Então, tem essa característica que você, na hora de produzir o filme, na hora de dirigir o filme, você vai ter que seguir do roteiro, né? Mas se for algo impossível, não sei o que, aí você vai ter que fazer condições, né? Senhor preto de aproximadamente 70 anos, careca de óculos, veste blusa cinza. Quando começa um filme, se você existe esse negócio de você entregar o filme no tempo certo, naquele tempo que a pessoa pediu aquele filme para poder entregar naquele mês certo, né? O filme tem que entregar ele, vamos botar assim, assim, Prazo, tem prazo. Prazo, né? Por exemplo, assim, de 3 meses. Se não rolar esses 3 meses, acontece alguma coisa? Depende de quem está pagando, né? Tipo assim, quanto mais o prazo se estende, mais caro ele fica. Mas, vamos dizer, nesse projeto aí, eu tenho um prazo para entregar o projeto. Aí, se o projeto fosse um filme, eu teria até tal prazo para entregar esse filme, porque quem está bancando é a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Então, eu tenho que prestar conta para elas e ter que seguir esse prazo e para entregar esse prazo, né? Tem algo no cinema também que a gente normalmente faz, num dia bom de gravação, a gente faz uns 5 minutos de filme. Então, se um filme tem 50 minutos, então foram necessários pelo menos, mais ou menos, né, 10 dias de gravação. Então, você pode fazer essa conta também. Quantos minutos vai ter meu filme? E eu consigo normalmente fazer uns 5 minutos por dia. Mas aí depende também de tudo que o teu filme necessita, né? Se for um filme que precisa de muitas coisas, efeitos visuais, vários atores, várias cenas, não sei o quê, claro que ele vai demorar mais. Se for um filme que é uma entrevista com a câmera parada, aí você pode correr mais tempo, né? Mas tem meio que essa premissa de cada dia de produção, de 12 horas de produção, você vai conseguir fazer 5 minutos aproximado. Vamos seguir aqui, vou falar o que é sinopse, storyline e ideia governante. Antes de fazer o argumento, você vai ter que fazer a sinopse, storyline e ideia governante, que vem meio que... Adilson, espera aí.
A ideia governante é a sua primeira ideia do filme, que está centralizada em uma linha. Então, quando você vai fazer um roteiro, eu quero fazer um roteiro de não sei o que, já pensei em um monte de coisa, já escrevi até um monte de coisa no papel. Mas eu vou transformar aquilo em uma linha, para eu conseguir botar essa linha, se é a minha ideia governante. Se é a partir daquela linha, a partir daquilo ali que eu escrevi, vai se desenvolver o filme. E ela vai se desenvolver a partir da sinopse e do storyline, né? Storyline é algo que vai ser o próximo passo da ideia governante. Vai ter algo em torno de 5 linhas. Aí o storyline já vai contar meio que o enredo do filme, o começo do filme, o meio do filme e o final do filme. Retorna para a imagem. E a de sinopse Marcelo. já vai ser algo mais elaborado ainda. A sinopse pode ser tanto uma sinopse curta, de 3 linhas, quanto uma sinopse longa, de 10 linhas. Quando você for escrever o roteiro, você vai fazer normalmente a sinopse longa, que tem 10 linhas. Que aí você vai escrever a história toda, início, meio e fim. Quando é a sinopse que a gente vê de telecine, na contracapa de DVD, são sinopses curtas que não vai contar o filme todo, vai contar só, normalmente, o primeiro ato, né? Só o começo do filme. Até para não dar muito spoiler, né? Pessoas assistem a explicação de Marcelo sentados nas Então, cadeiras. deu para pegar essa ideia de sinopse, storyline e ideia governante, é meio que uma escadinha, né? Então, para você fazer o roteiro, você faz a ideia governante primeiro, que é uma linha, é a história da Patrícia Ruth na colônia Juliano Moreira. Pronto. Essa é a ideia governante. Aí a storyline, eu vou falar, Patrícia Ruth sai todo dia de manhã, vem ao museu, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Marcelo Albuquerque. Esse é o storyline, é a sinopse. Patrícia Ruth traz de sua casa camisas e tintas, chega ao museu às 10 da manhã, não sei o que. Não precisa escrever não. Senhora de rosa, sentada na poltrona, segura a fala. prancheta. Por exemplo, eu sou roteirista, aí eu posso escrever cenas, né? Vou falar como é que é a estrutura. Vou te falar como é que é a estrutura do roteiro. Mas para você fazer a ideia governante, storyline e sinopse, é a escrita normal, a escrita que você escreveria para uma carta, um livro, uma escrita normal. Então, a ideia governante, uma linha da sua ideia, a storyline, 5 linhas, e a sinopse, que é a sinopse longa, que a gente trabalha para roteiro, 10 linhas. Né? Retorna para a imagem de Marcelo. Para aí, depois, a gente partir para o argumento, que é 10% do roteiro. E aí, tipo, são várias etapas para chegar no roteiro, porque a gente não começa a escrever o roteiro todo de uma vez. Porque se você seguir as etapas, você meio que vai conseguir fazer uma produção melhor, né? Então, segue a etapa de ideia governante, storyline, sinopse, argumento, aí a gente vai para a escaleta e depois para o roteiro. Vou falar da escaleta e do roteiro mais à Slide, frente. storyline e ideia governante. E aqui de eu trouxe Entre Marias. exemplo do Entre Marias, né? A storyline, a ideia governante, que é primeiro com a ideia governante. A menina quase cega, criada pelo avô e mãe, volta ao tempo em 1822. Então essa é a história do filme. Essa aqui que vamos basear. A partir disso, o filme vai se desenvolver. É a storyline. Maria Luísa, portadora de deficiência visual, encarna no corpo de Maria Leopoldina em 1822, às vésperas da independência do Brasil e de vários conflitos internos. Sua história se passa diante do convívio com seus familiares contemporâneos e os de 1822. Maria Luísa, entre idas e vindas ao passado, decide viver no presente para aproveitar o tempo com quem ela ama. Então aqui já tem o início, o meio e o fim da história. Então, a partir disso, a gente já consegue desenvolver o roteiro todo. Imagem de Marcelo Albuquerque. E aí a gente vai para a sinopse, que é uma sinopse longa, né? E a sinopse longa é até algo mais técnico que você usa para concorrer a festival, outras coisas do tipo, mas você pode também usar para o roteiro. Né? Slide, sinopse de Um Entre longa-metragem de Marias. animação começa mostrando Maria Luísa, moradora de São Gonçalo e estudante do sistema Braille. Durante o retorno da aula na companhia de sua mãe, Neuza, decide visitar um brechó de roupas e antiquário na Praça Zé Garoto, uma das lojas mais antigas da região. Assim que entram, são logo recebidos por uma antiga amiga, Solange, que prontamente mostra os itens recém-chegados à loja. Vários objetos são mostrados e tateados, até que uma camisola bem antiga chama a atenção de Maria. Sente-se uma energia muito intensa e diferente, e assim decide comprá-la de imediato. Ao chegar em casa, Maria vai direto experimentar. No instante que veste, uma aura transborda da camisola e Maria adormece instantaneamente. Seu espírito é levado para um outro espaço temporal. Maria Luísa é transportada para uma outra época, 1822, em um outro corpo, de Maria Leopoldina. Maria Luísa interfere no passado do Brasil e isso altera o presente. As mudanças fazem com que ela
tem que voltar ao passado constantemente e, apesar da experiência nova, decide viver no presente ao lado da sua Pessoas família. assistem sentadas à Aí, explicação na de sinopse Marcelo. longa, é importante a gente contar o principal conflito que tem no filme, o principal coisa que muda o filme drasticamente, que é ela voltar no passado. Como que ela volta no passado? Então, isso tem que estar na sinopse longa, né? Então, vamos dizer, num filme de romance, é a hora que os dois protagonistas se esbarram na rua, ou um deixa cair um negócio e pega. Então, aquilo, dando um exemplo bem, Imagem de Marcelo. bem genérico, né? Então, tem que ter esse evento dentro da sinopse. Eu ia falar Senhor de disso. aproximadamente 80 anos, cabelos cacheados, blusa preta, calça vermelha, sentado na poltrona, gesticula com as mãos. Explicar melhor. Embora você está tão distante, nós estamos com dificuldade de ouvir direito. Ah, não tá ouvindo não? Devido ao eco, sabe? Então, se você sentasse aqui no meio. É porque eu tô com o microfone. É que eu tô com o microfone aqui, ó. Tô com o Microfone. Eu posso falar mais alto. Tá muito ruim de ouvir? Tá conseguindo? Porque a voz dele só está nesse, o som da voz nessa parte. E para quando chega para a gente entender, Senta mais pra cá então, vocês. Vamos lá, pessoal? Não, eu vou continuar aqui, depois eu vou passar uma atividade pra gente entender Visão melhor. de trás do Marcelo mostra as pessoas Agora eu vou sentadas passar nas para os cadeiras. gêneros, né? Porque quando a gente vai começar a história de um filme, a gente pode fazer a ideia governante, a sinopse, o argumento, mas sempre tem que ter como base qual o gênero que a gente está escrevendo. É o que? É um romance? É uma ficção científica? E aí a gente tem 5 gêneros bases, que desses cinco gêneros vão se fazer outros gêneros, né? Então tem subgêneros Slide dentro desses 5 gêneros. gêneros base, que é aventura, comédia, crime, melodrama e drama. E aí se desdobram, né? E aí tem velho oeste, ação, mistério, musical, psicológico, social, crime, não sei o quê, tudo isso para dentro de um gênero. Aí tem outro gênero, que é ação, aventura, juvenil, detetive, não sei o que lá, dentro de outro gênero. É só para a gente ter uma noção que a gente pode ter que ter um gênero base Pessoas e a gente assistem também pode explicação misturar os sentadas nas gêneros, né? cadeiras. Então é um policial com romance, é um filme que é juvenil, que é detetive e que é histórico, é um filme que é fantasia e que é aventura. Então você tem que sempre Imagem das definir o pessoas por que trás é, do né? Marcelo. Então nesse caso aqui do Entre Marias é uma animação que é uma fantasia e que é uma aventura. Então a gente misturou esses 3 subgêneros dentro do filme, né? Entre Marias. Então sempre quando a gente vai começar uma história, a gente tem que ter noção de quais são os gêneros que tem e quais são os subgêneros também que tem dentro que a gente possa Pessoas escolher, né? assistem explicação sentadas nas cadeiras. E aí aqui eu vou trazer as especificações do roteiro, como é que o roteiro deve ser escrito, né? Tem aquele programa que eu falei para vocês, que é o CeltX, tem outros programas também para escrita de roteiro, mas você pode formatar o Word para escrever nesse formato, que vai ter que usar esse tipo de fonte aqui, o tamanho da fonte, o tamanho do papel é esse, a numeração é sempre acima e à direita, a numeração pode ficar, a numeração das cenas, né? Sempre acima e pode ficar à direita ou à esquerda e à direita. Aí tem as margens, aí tem a capa, e aí cada cena tem que conter um cabeçalho também, que é aquele cabeçalho de interna, alocação e o tempo, né? Aí eu trazer uma outra cena aqui de roteiro, Slide exemplo, cena de roteiro. desse Entre Marias, para a gente observar. Então aqui a gente já está na cena 30. Então na cena 30 é uma interna na biblioteca da escola e é dia. Maria Luísa está sentada em uma mesa espaçosa. A câmera se afasta e mostra que o local é uma biblioteca. Maria Luísa passa seus dedos no livro e consegue ler. Maria Luísa, aí aqui sempre o diálogo é no meio, né? Então aqui a Maria Luísa está falando, e aí sempre quando tem alguma entonação, alguma coisa do tipo, então podia ser que bravejando, mas aqui nesse caso é sussurrando, né? Então ela sussurra para ela mesma. Ah, esse é José Bonifácio. Maria Luísa fecha o livro, pega o celular
Pega o celular do bolso e liga. Vai até o aplicativo Livros em Áudio, escolhe o Capitães de Areia, põe o seu fone de ouvido e se debruça sobre a mesa, fechando seus olhos. Aqui já trocou de cena. Vamos para outra cena, cena 31. É uma externa na Baía de Guanabara, em 1822, ao pôr do sol. Então, aqui, de uma cena, a gente já vai de um local específico, que é a biblioteca, para um outro, que é a Baía de Guanabara, em 1822. Então, a gente faz essa viagem de locações no tempo, né? E aí percebe, as cenas sempre vão estar descritas aqui em cima. Então, o número da cena, 30, aqui vou para 31. E a gente sempre pode botar também música, ruídos, essas coisas. Então, dentro da cena 31, ela se inicia com uma música. Aí, no fim de tarde, Maria Leopoldina assiste o pôr do sol na Baía de Guanabara com a sua serviçal segurando Pessoas uma assistem a sombrinha. explicação de Marcelo sentadas Então, nas cadeiras. uma cena estática, não tem voz, não tem nada da Maria Leopoldina, não tem nenhum diálogo, mas tem um match cut de som. Torna a imagem de Marcelo. O que é match cut? É quando uma cena se contrasta com a outra perfeitamente. E aqui é no som, né? Aí podia ser imagem, vamos dizer. Gesticulando com as mãos para Então, o alto. vou dar um exemplo. Tipo, a gente está vendo a cena da Lua. Aí na próxima cena é uma bola de futebol no mesmo formato da Lua. Então a gente está fazendo um match cut ali. Está fazendo um match, entendeu? E aqui está fazendo um match de som. O som que estava anterior vai bater com o som que é posterior, que é o Dom Pedro roncando. Ó. Em detalhe aparece Dom Pedro I roncando. Então o som que está aqui da música vai fazer um contraste com o som do Dom Pedro roncando. E aí aqui tem a onomatopeia do Dom Pedro roncando. Ronk, ronk, ronk. Então esse é o match cut de som. Tem uma transição aqui. Então a transição é essa, fazendo um encontro entre a som anterior com o som do Dom Pedro roncando. Pessoas assistem a explicação de Marcelo sentadas nas cadeiras. E aqui continuando, algo que eu já falei sobre o conflito e o clímax, né? Então o roteiro sempre tem que ter essa movimentação, né? Tem que sempre ter conflitos, né? Então não existe uma história que a gente faça que não tenha nenhum tipo de conflito. Retorna a imagem Mesmo de que Marcelo. seja a história mais alegre possível, vai ter algum conflito, vai ter algum desenrolar, vai ter que ter alguma mudança de personagem, alguma coisa que ele vai ter que enfrentar, alguma situação que vai mudar aquele cotidiano que tinha previamente. Pessoas né? assistem a explicação de Marcelo E sentadas nas o cadeiras. clímax é a virada da história. Normalmente o clímax está presente nos últimos 15 minutos do filme, então nos últimos 20 minutos do filme, que é no final do segundo ato para o terceiro ato. Normalmente o filme é dividido em 3 atos. Primeiro ato, que é a apresentação dos personagens, e algo rápido, entre 15 a 20 minutos. Então ali você conhece os personagens, ali você conhece a maioria das locações principais. Aí tem o segundo ato, que é o desenvolvimento da história, normalmente ele é mais longo. E tem o terceiro ato, que é o final do filme, que são os últimos 15, 20 minutos. E entre o segundo ato e o terceiro ato tem o clímax, é quando o filme estoura, quando o principal conflito acontece. Retorna para a imagem E os de conflitos Marcelo. eles sempre vão acontecendo ao longo do filme. Então o clímax no Entre Marias é quando ela decide que ela vai viver no presente, que ela fica nesse conflito interno. Vou ficar no passado, 1822, vivendo como rainha, ou vou ficar no presente como uma pessoa cega. E aí ela fica nesse conflito o tempo todo e o clímax no filme se desenrola a partir do momento que ela decide ficar em 2022, né? Que é quando se dá o filme. E aqui eu chamo de nó e desnó, né? Esses conflitos que vão surgindo. Então você vai ter um conflito para amarrar a história, aí você vai ter que desamarrar essa história. A história vai ficar amarrada, vai ter que desamarrar. Então sempre o filme vai trabalhar dentro dessas características. Esse amarrar e desamarrar também vai mudando o clima do filme, vamos dizer assim. Então o filme está alegre, aí tem um nó, aí o filme vai ficando mais triste. Aí tem um outro nó, o filme vai ficando mais alegre. Aí tem um outro nó, o filme vai mais triste. Esses conflitos sempre é importante para o filme. Então sempre um filme que te prende a atenção é que ele está tendo vários conflitos, está tendo várias mudanças ali. Então várias coisas estão acontecendo que você vai se identificando e vai percebendo que aquele protagonista está tendo que sofrer, está tendo que vencer determinada batalha, está tendo que fazer alguma coisa. É, isso aí. É, isso aí. Isso aí. E normalmente na redação a gente faz 3 parágrafos, né? O primeiro parágrafo apresentando a história, normalmente
Aí no segundo parágrafo a gente desenvolve e o terceiro parágrafo a gente finaliza, né? Faz a justificativa, faz a conclusão final, né? Isso aí. Isso aí. Aí a gente tem que entender alguns conceitos quando a gente for escrever o roteiro para a gente entender quais são as imagens que a gente está vendo, né? Para a gente imaginar quando a gente escrever, o que a gente está pensando de forma física, assim, de forma imagética mesmo. E aí a gente pode definir quais são os planos que a gente tem. Então, o enquadramento e plano é a mesma coisa, né? Então a gente define como é que a câmera, o que a câmera está capturando, né? Porque, vamos dizer, a câmera nesse espaço aqui, ele vai recortar e vai fechar em alguma coisa. Então a câmera não está pegando todas as imagens aqui, a câmera pode estar pegando só a Patrícia, a câmera pode estar pegando todo mundo, a câmera pode estar pegando só o mouse. Então esses vários planos que a câmera possibilita tem nomes, né? E aí o primeiro plano geral, que quando contempla tudo. Então o plano geral seria a lente bem aberta, pegando todo mundo aqui. Ela teria que estar lá ali no finalzinho, no cantinho, pegando todo mundo que está aqui, todo mundo que está participando. Nossa forma toda, nosso corpo todo. Eu vou passar mais imagens depois para a gente ver como é que é isso na prática mesmo. O plano inteiro já é um plano mais fechado, mas está pegando todas as pessoas, vamos dizer. Eu estaria pegando dos pés à cabeça a Patrícia aqui escrevendo. E aí pegar algumas pessoas de fundo e tudo mais. Mas ela ainda é aberta. Está sendo um plano aberto, não está totalmente fechado. Slide Enquadramentos, parte 2. Aí a gente tem um plano americano. O plano americano pegaria a Patrícia da cintura para cima, a partir mais ou menos do joelho. E aí esse é um plano que foi muito usado no faroeste para mostrar a pessoa pegando a arma na cintura, né? Por isso que é plano americano. Então você teria que ter um plano cortando mais ou menos da coxa da pessoa que mostra o ator pegando a arma, né? É um plano americano, foi muito usado nos filmes faroeste, lá no começo da década de 30, década de 20. Slide Enquadramentos, parte 2. E aí a gente tem um close, que a gente também pode chamar de primeiríssimo plano, que é... eu pulei aqui. O primeiro plano a gente pega mais ou menos da altura dos ombros da pessoa até o topo da cabeça. Esse é o primeiro plano. Então eu estaria fechado aqui na Patrícia, pegando aqui, e aí se pegar alguém de fundo, vai ser alguém de fundo distorcido, com o rosto meio cortado, não estou pegando muito bem as pessoas de fundo. Marcelo Buquerque. É a visão do personagem, né? Isso aí é como é que a gente... O ar, né, para mostrar alguma coisa que está acontecendo lá. Isso aí é o que a gente está vendo... isso aí é o que a gente está vendo na tela. Quando a gente está escrevendo, a gente tem que sempre estar pensando o que vai estar aparecendo na tela. É como se alguém estivesse olhando para uma árvore assim, então eu estou pegando essa parte daqui para cima. Isso aí. E aí, tipo assim, poderia estar escrevendo, Marcelo está ministrando uma aula de roteiro. E aí eu vou fazer que eu quero isso aí no primeiro plano do Marcelo. Então, a câmera teria que estar aqui em mim, ó, pegando aqui e eu falando com vocês. Aí corta para um plano geral, aí cortaria para aquela câmera ali embaixo, pegando todo mundo ali. Entendeu? Então, eu sempre tenho que estar pensando nisso. Isso a gente faz muito na decupagem. Isso é um papel mais do diretor, mas o roteirista tem que saber isso para entender quando o diretor fala, não, vou fazer um plano geral nessa aqui, vou fazer um plano de detalhe, vou fazer um primeiro plano. Slide Enquadramentos, aí continuando a gente tem um 2. close, pode se chamar de primeiríssimo plano também, que vai recortar a cara da pessoa, só vai pegar a cara da pessoa. Então está ali na cara da pessoa, recortaria, aí às vezes nem recorta até um pouquinho da cabeça, um pouquinho do pescoço. Então é o close, esse é o primeiríssimo plano. E tem um plano de detalhe. O plano de detalhe seria pegar só o meu nariz, só o meu olho, só o mouse, só o boné. Então é sempre um detalhe, é o mais fechado de todos. Então você pode ir da ordem do mais aberto para o mais fechado, né? Um plano geral, um plano inteiro, um plano americano, um primeiro plano e um primeiríssimo plano. É tipo um suspense, né? Que a pessoa vai entrando assim, vai acontecer e para a novela. Então, a gente faz muito essas transições. Assistam cena dos próximos capítulos. A gente faz muitas essas transições para demarcar como é que a dramaticidade da história. Tipo assim, eu quero dar drama a essa história, então eu vou aproximar a câmera ali. Então, eu começo mostrando o primeiro
o cenário aberto, o plano geral. Então, todo começo de filme você vai ver que é um plano geral, ou final de filme também. Normalmente é um plano geral, porque ele quer mostrar todo o contexto. Ele mostra todo o contexto, e aí depois ele vai vir aproximando a câmera. E aí, quanto mais próximo, mais dramático fica. Então, eu quero algo bem dramático. Então, vou jogar a câmera lá pertinho da pessoa. Quero um suspense, que está dentro do drama, né? O suspense está dentro do drama. Então, eu quero algo com suspense. Então, vou fazer aquelas sons, aí, fechando, abrindo, entendeu? Então, eu crio essa dinâmica com os planos para a gente conseguir fazer essa brincadeira com o gênero, com a dramaticidade, como é que a gente quer contar a história, né? Slide de transição. E aqui é transição, né? Que é outro conceito que o roteirista também tem que saber, que é como é que a gente faz a mudança de cena para outra, a mudança de um corte para outro, né? E aí, aquele lá que eu já te mostrei para vocês, que era o match cut, a gente tem vários tipos de corte, né? Que o roteirista pode escrever dentro do roteiro, assim como o plano também. O roteirista podia falar assim, plano geral do auditório A do Museu Bispo Rosário. Ele podia escrever isso, plano geral. Ele não é obrigado, ele podia só botar, estamos no auditório A. Mas ele podia falar, plano geral do auditório A, porque eu quero tudo aberto. O roteiro está imaginando tudo aberto. E aí tem as transições, que vai de uma cena para outra. Então, eu estou filmando a Patrícia, depois eu quero ir para o Marcelo. Aí como é que eu vou fazer essa transição de uma cena para outra? Eu posso fazer um corte normal, que é só cut to. Posso fazer um fade out, que é aquilo que eu falei, então eu estou mostrando a Patrícia, a cena vai escurecendo até ir para minha. E aí quando vem para mim, eu posso ir ela abrindo de escuro, ela vai clareando, vai mostrando a cena, vai mostrando a imagem. É o fade in. Pode ser um fade to black, um fade to white, que a cena drasticamente já corta para o preto ou para o branco. Tipo assim, tá mostrando a Patrícia e ficou tudo preto. Não foi ficando preto, ficou tudo preto. Ou ficou tudo branco. Acontece quando a pessoa bate de carro na cena. A pessoa está dirigindo e bate de carro. Aí tudo fica preto, ou tudo fica branco. E aí se chama fade to black ou fade to white. Tem um match também, que eu te falei, que vocês vão inserir uma cena meio que contrastando com a cena anterior. Tem um dissolve, que a cena vai ficar transpassando uma cena a outra. Então, tem duas cenas, tem uma sequência de cena, né? Então, essa cena aqui está acabando e essa aqui está vindo. Só que elas vão se misturar. Elas vão, tipo assim, uma vai ficando apagando e a outra vai surgindo. Então, é o dissolve. E tem um jump cut. O jump cut seria cortes rápidos dentro de um plano só. Então, vamos dizer, aqui a gente está sendo filmado. Já teve 40 minutos. Mas não quero esses 40 minutos no filme, eu quero 30 segundos. Então eu vou fazendo vários cortes dentro desse mesmo plano para essa cena que está tendo 30 minutos, ela ter 3 segundos. É como se eu fosse me barbear. Quero uma cena... Marcelo está sentado na cadeira. Se eu pausar a televisão para dar Estou assistindo um programa de televisão. Aí vai dar um anúncio. Aí para aquela imagem e volta após o anúncio. Marcelo faz o sinal positivo. Aquela última imagem mais a nova. Isso aí. É um jump cut. Outro exemplo que eu ia falar seria que eu quero filmar eu me barbeando. Então eu me barbeando dura 15 minutos. Mas na cena do filme eu quero 10 segundos. Então eu vou pegar a cena aqui, depois a cena aqui, aqui, acabou. Então eu me barbeei já em 15 segundos. Eu cortei, entendeu? Aquela cena que eu gravei em 30 segundos. Eu corto, eu pego um pedacinho, outro pedacinho. É claro, sempre encaixando o contexto, né? E aí, tipo assim, no barbear, por exemplo, eu fiz a barba toda, aqui de uma vez. Aí quando eu for voltar pra cá, eu volto nesse corte aqui, ó. Cortei aqui na cena, fiz a barba toda e vou voltar pra cá. Então eu corto aqui, exatamente aqui, pra quando der a sequência de cenas, eu tá fazendo o mesmo movimento, entendeu? Pra não ficar estranho, senão vai ficar meio que estranho, ficar travado, né? Isso, encaixe de cena. Aqui eu vou botar um exemplo do roteiro. Slide exemplo de cena de roteiro. Então aqui tem duas transições ao mesmo tempo acontecendo. É uma perspectiva da Maria Luísa, que é um point of view POV. Então a gente tem um POV de Maria Luísa junto com fade to black. Como a Maria Luísa é cega, a cena vai ficar toda escura. Então o ponto de vista dela é tudo escuro. Então essa cena aqui, tudo está se passando em tudo escuro. A voz de sua mãe e seus irmãos perguntando o que aconteceu surge em cena. Maria Luísa, o que aconteceu com você, filha? Você está bem? Você caiu? Fim do POV, acabou o POV. Aí vem uma outra cena, cena 19.
Interna, quarto da Maria Luísa à noite. Maria Luísa está no telefone falando com seu amigo José para que vá à casa dela urgentemente. Maria Luísa, José, preciso falar com você. Aí José, em off-screen, ele não está em cena, não está sendo mostrado em cena. Tá bom, eu vou, porque o José só está no telefone, entendeu? Então por isso que é OS, off-screen, não está em cena. E aí vem o fade-out, a cena vai ficando preta até passar para uma outra cena. Imagem das pessoas de costa assistindo a isso. explicação. Eu trouxe uns exemplos aqui para a gente ver só os enquadramentos. Que são esses enquadramentos aqui, só para vocês entenderem o que é plano geral, plano inteiro, plano americano. Imagem do filme Closer, perto demais. Imagem do rosto de uma mulher branca, com cabelos na altura do queixo, castanhos e olhos com lágrimas. Então, por exemplo, isso aqui. Esse aqui é um plano, né? E aí dentro daqueles planos que a gente falou, qual que você imagina que é esse? Tá pegando a cara dela, tá vendo? Só a cara da pessoa. Tá até cortando aqui um pouquinho da cabeça, como eu falei. Ó. Pessoas observam a imagem. Isso. Se tivesse pegando os ombros, seria primeiro plano. Imagem de Marcelo. Seria pegando os ombros até o topo da cabeça. Esse é close. Esse é mais fechado ainda. Imagem da série Breaking Bad. Imagem mostra bem de perto uma mosca no vidro do óculos e um olho azul embaçado atrás. É o próximo, isso aí. Não, esse é o mais fechado de todos. Esse é o detalhe, o plano detalhe. Tá vendo? Tá vendo? Pegando só o detalhe da mosca aqui, então tá mostrando... Ele quer mostrar só isso. A cena podia estar mostrando o plano geral todo, mas não, ele quer dar ênfase à mosca, quer dar essa dramaticidade na mosca. Então ele faz Marcelo o plano detalhe na mosca. Uma chamada de atenção, né, para o público referente à história que vai começar. Isso aí ele quer dar alguma ênfase na mosca. Eu não sei qual é o sentido que eu peguei essa cena. Faz parte da história. Alguma coisa tem essa. Se eu não me engano, esse episódio aí ele fica tentando pegar essa mosca o tempo todo. É um episódio que ele fica. Cowboys e o episódio todo se decorre ao longo da mosca e ele quer tentar matar essa mosca. Ele e o companheiro dele fica 50 minutos de. É uma série isso aí, Breaking Bad. Fica 50 minutos da série se passando ele tentando pegar essa mosca. Então, esse aí é um plano detalhe que ele só quer mostrar a mosca. Imagem do filme Cowboys e Aliens. Homem parado de costas, segurando uma arma e com um chapéu na cabeça. A imagem mostra ele acima dos joelhos e pegando parte do cenário, que é um cenário de faroeste. Americano, plano americano. Tá pegando mais ou menos da altura do joelho, da coxa, até o topo da cabeça, mostra o cenário aqui. E esse aqui é um bom plano para mostrar a arma, quando a pessoa pega a arma também. É o plano americano mesmo. Mexe no mouse. E aí mostra bem o cenário. Se tivesse pessoas aqui, ia mostrar pessoas também. Então isso aqui ele já enquadra num plano mais aberto, né? Aqueles outros dois planos que a gente viu, ia ser muito difícil captar uma outra pessoa que esteja em cena, sem ser o protagonista ou a pessoa que está sendo filmada. Esse aí. Imagem da série Star Trek Discovery. Imagem bem ampla, em tons amarelos. Imagem bem ampla em tons amarelos, dando ênfase no cenário. O cenário é um deserto com montanhas ao fundo e nuvens. No meio, dois homens andam bem pequenos no centro da imagem. Esse é o plano mais aberto, que tem um plano geral, né? Que a gente já mostra tudo que está acontecendo em cena, né? A gente já mostra qual é o ambiente, aqui eles estão no deserto, né? Então a gente já mostra toda a ambiência. Não é vista fixo, né? Mas vê de uma certa distância, né? A imensidão de áreas, para mostrar o lugar, né? A área onde ele se encontra. Provavelmente ele começou o filme ou começou a sequência de cenas com essa imagem. Porque ele começa contextualizando, eu quero mostrar, o pessoal está aqui nesse cenário, nesse deserto, e aí eu vou aproximando, porque aí vai ter diálogos, vai ter outras coisas inseridas. É isso aí. Imagem do filme Blade Runner 2049. Imagem amarelada destacando a silhueta de um homem que anda de costas entre duas esculturas de mulheres grandes em um cenário que mostra ruínas e luzes no topo da imagem. Esse é um plano aberto, mas não está mostrando totalmente o cenário, né? A gente
imagina mais ou menos onde ele está, mas não sabe muito bem. Isso é um plano inteiro. Mostra Marcelo mexeu o mouse. inteiramente o personagem e um pedaço do cenário, mas não mostra tudo, né? Então é um plano inteiro. Poderia chamar também de plano conjunto isso aqui. Isso aí. Imagem do filme Full Metal Jack. Homem branco de aproximadamente 60 anos aponta para a câmera. Ele veste uma farda verde com um chapéu de xerife também verde. É o primeiro plano que a gente faria isso. Esse é o primeiro plano, pegando da altura do ombro até a altura da cabeça. Esse chamaria de primeiro plano. Marcelo olha para o slide. Nem acabou. Esse foi o filme já. E aí eu ia propor para vocês também para a gente escrever uma cena, assim, tudo que a gente escreve pode virar filme, né? Pode ser até um filme de 1 minuto, né? Mas eu ia propor para vocês escreverem uma cena e aí eu dar uma olhada, dar um feedback para vocês, algo rápido, assim, algo que vocês imaginem, só para entender se vocês pegaram a estrutura, né? Qual é a estrutura e aí isso se vocês quiserem fazer também, né? E aí pode ser algo simples, assim, pode ser cena 1, interna, Museu Bispo do Rosário, noite, Adilson está escrevendo, não sei o quê, pode ser algo que está acontecendo agora mesmo. É só para vocês terem uma noção de escrita, né? Eu vou botar lá até a primeira página. Só para vocês terem uma noção. Começaria assim, tracinho, interna ou externa, int, oeste, ponto. Botaria a locação, onde que está acontecendo, tracinho, o tempo, se é dia. Slide exemplo, capa de roteiro. Mão passando lápis pela folha de papel na prancheta. A história fala de eu chegando no museu, encontrei uma senhora já de idade, aproximadamente morena, 50 anos de idade, e ela era com 2 filhas simpáticas, e eu falei para ela, Glória, ela falou assim, não. Aí eu falei, Penha, aí ela falou assim, como é que você sabe meu nome? Quem te falou? Aí eu falei assim para ela, não, eu lembro que você é criança, você tinha 18 anos. Nossa, você é filho de quem? Dona Hermínia. Ah, lembro da sua mãe, então. Cena interna lá quando eu cheguei no Museu do Bispo do Rosário, hoje é quarta-feira, 5 da tarde. Uma cena externa. Senhor de aproximadamente 80 anos, cabelos cacheados e blusa preta segura o lápis. Aí eu tô, vem cá, vem ver se tiver unha, não. Mão da senhora de blusa rosa segurando o lápis. Deixa eu ver, Adilson. Bruno fica agachado com prancheta na mão, próximo de senhor de blusa rosa estampada, sentado na cadeira. Marcelo aponta para a prancheta que está na mão de senhor, de cabelos encaracolados e blusa preta. Sim, maneiro. Então, aí só o cabeçalho começa com só um. Você não precisa, ali, ó, tá vendo? Ali em cima, ó. E aí você não precisa botar externa, escrever, só até o T. Aí bota o ponto, aí você bota a locação que você tá. Só o ponto. Aí bota a locação que você tá, aí você pode botar museu. Museu Bispo do Rosário. E agora você bota um tracinho.
E aí você escreve qual o tempo, se é dia, se é noite, se é tarde. Tarde, 5 da tarde. Então bota tarde. Não, bota só tarde. Ou até dia mesmo, você que sabe. Esse senhor escreve no papel que está na prancheta. Pronto. Aí esse aí é o cabeçalho padrão, entendeu? Aí sempre quando você vai trocar de cena, você tem que fazer um outro cabeçalho. Outro cabeçalho, entendi. E aí, tipo assim, aí a gente vai trocar aqui pra, tipo assim, aí ela entrou dentro do auditório, por exemplo, ou ela mudou a cena. E é uma Quando, cena já fechada. quando a gente muda a locação, normalmente a gente troca a cena, entendeu? Então, se ela tá de uma locação que é externa do museu, vai entrar dentro do museu, que vai ser uma interna, então a cena 2 seria 2, int, ponto, museu, traço, tarde, e aí contar a história. A mulher ruiva entrou dentro do auditório, não sei o quê. Ruiva, entrou no auditório com as suas 2 filhas, subimos as escadas, e tinha um rapaz cantando lá embaixo, tocando piano. Isso aí. E ela aproximou do segundo andar, tal, entrou, tomou uma sopa, comeu uma pipoca, sentou e assistiu a Marcelo aula sorri e acena com a cabeça. como fazer um filme. Isso aí. Antes de terminar, ela foi embora, que eu tinha pressa, tinha que ir para fazer a janta. Acabou, já tem o filme. Marcelo anda pela sala. Patrícia, conseguiu aí? Quer ajuda? Senhora que veste rosa entrega a prancheta para Marcelo. Posso ver? Ih, tu e teu namorado, é? Marcelo aponta para a prancheta e aponta para o slide. Aqui, ó. Aí, deixa eu falar uns negócios. Sempre quando a gente vai começar, a gente tem que botar o cabeçalho em cima, ó. É igual ali, ó. Seria você tem que botar... Não, pode botar aqui em cima mesmo. Bota aí, aí tracinho. Não, um ponto. Isso. Aí vai botar... Vocês estavam onde? Qual local que era isso aqui? Eu perdi o embarque. Mas vocês estavam onde? Para rodoviária. Mas vocês estavam onde? Estava em casa? Ou estava na rodoviária? De casa, para ir para rodoviária. Tava saindo de casa. Então bota EXT, que é externo. XT. Mulher de rosa escreve na prancheta. Ponto. Casa. É aí mesmo. Do lado. Era de dia ou de noite? De manhã. Então você bota dia. Tracinho, dia. Valeu, hein? Tchau, tchau. Marcelo conversa com Senhora de Rosa. Pronto. Aí sempre quando você vai começar uma cena, você tem que fazer um cabeçalho. Aí tipo assim, você vai transitar de um local para outro, vamos dizer, você está saindo de casa. E quando você chegou no aeroporto ou no rodoviária, aí você vai ter que botar 2, interna, rodoviária, dia, por exemplo. Vai ficar uma claridade. E aí, Luiz? Seguiu aí? Marcelo aponta para a prancheta que está na mão de senhor preto de camisa cinza. É isso aí. Isso aí. O negócio é sempre... O cabeçalho sempre começa aqui e depois a história, entendeu? E aí você botou no cabeçalho, que é noite, não sei o quê, mas aí teria que botar qual é a locação. E aí você... então, aí teria que botar assim, ó. Igual ali tá ali em cima, tá vendo? Botar aí int, que é interna, ponto. Juliano Moreira, tracinho, dia. Noite, né? Noite, no caso. Então você sempre começa com o cabeçalho, sempre vai pro cabeçalho. E é isso aí, tu botou sempre no tempo presente, tá vendo? É uma noite, viu? Preparando. Dois roteiros, né? São um e depois. Duas cenas, isso aí. Aí sempre quando você vai transitar de uma cena para outra, é um cabeçalho novo. E aí o cabeçalho é padrão ali. Qualquer coisa, qualquer cena. O senhor escreve na prancheta. Não, aquele ali é uma transição. Qualquer cena que você imaginar. Pode ser até isso aqui que está acontecendo agora. Você pode escrever isso. Ali é um ponto de vista dela, entendeu? A gente tá...
Não, tá bom. Pode à vontade aí, fica. Foi aí, Paulo? Conseguiu? Marcelo chega próximo de senhora de cabelos brancos, cacheados e compridos com a camisa do Não, Fluminense. tá bom, filho. Tá bom, tá tranquilo. Depois a gente vai filmar um filme aí. Botar você de atriz. Eu tô convidada para fazer um filme aqui na de Deus agora. Ah, é? É fazer você a voz do bandido. Tu conseguiu um número de novo daquele... Não, eu fui na casa do pai dele que eu tenho contato com ele, eu não sei, né? Senhor de camisa rosa estampada escreve na prancheta. Não sabe ninguém, não? É pequeno, não conheço, não. Que são artistas. Senhor com camisa polo, azul com listras e cabelo branco, folheia um caderno. Vou lá conversar com ele, depois eu dou a resposta semana que vem, tá? Tá bom. Fala aí, Patrícia. Marcelo agacha próximo à senhora de rosa e escreve em sua prancheta. Não, então, é sempre quando você vai... Vamos dizer, vocês estão na rodoviária, então aqui já seria o 2, entendeu? É, isso. Aqui entraria 2, int, rodoviária, dia ou noite. É, sempre tem que fazer, entendeu? Ah, é? Sempre quando for trocar, para você situar aonde que está sendo, para o diretor entender, entendeu? É meio que um padrão de escrita. Rodoviária esperando a nossa filha. Tô contando um pedaço só. Senhor de camisa polo com listras mexe em vários papéis. Aí eu vou ver no final, de repente ela chegou. Foi tudo resolvido. É, acabou. Fim. Aí a gente bota o fim aqui, assim, normalmente, ó, aqui na direita, ó. Fim. A gente sempre escreve fim, entendeu? No roteiro, quando finaliza ele. Senhora de rosa escreve na prancheta. Tudo resolvido. Marcelo aponta para a prancheta da senhora de rosa. Agora, na próxima vez que tu for escrever, sempre bota no tempo presente. Então não podia ser perdi ou embarque. Tem que botar aqui. Aí tinha que ter que falar assim, eu e meu namorado... Perdemos o embarque. É. Eita, e agora? Não, agora tá bom, é só exercício só. Acabou. Quer ficar com a folha? Não, a folha pra quê? É, não sei. Se quiser me dar, pode me dar também. Bota o teu nome aí. Aluna Patrícia Ruth. Tirar uma foto de todos eles depois de... Hoje é 12. 12/4. Homem preto de óculos e camisa cinza, assistente de Marcelo, escreve na prancheta de senhor de blusa polo e listras. Para a letra não.
Pessoas escrevem nas pranchetas. Ah, 255 cada um. Marcelo segura a prancheta do senhor preto de óculos e blusa cinza. Isso aí. E aí, finalizou? Finalizei. Aí sempre quando finaliza, a gente escreve fim aqui na direita. Ó. Ah, tá. Fim. E aí o cabeçalho... Deixa eu até botar aqui. O cabeçalho é sempre em cima, sempre... Deixa eu fazer aqui um... Começaria assim, ó. Marcelo escreve em sua prancheta. Interno. Juliano Moreira Dia. E aqui, aí seria, trocou de cena, tá vendo? 2. Aí teria outro cabeçalho aqui, 2. Aí você não precisaria botar esse 1 aqui, nem esse 2. Sempre começa aqui, ó. 2, interno. E aí ainda é a Juliana Moreira. Continua a Juliana Moreira. Mesmo que se mantenha o local, se você está trocando de cena, você tem que fazer um cabeçalho novo. E aqui é a mesma coisa, 3 é um cabeçalho novo. A cena sempre se troca quando a gente muda de locação ou a gente muda de personagem que está envolvido ali no cenário. Isso. Muda, tipo assim, está mudando alguma coisa do enredo, alguma coisa assim do tipo. Deixa eu te mostrar ali, aqui, ó. Espera aí. Tá vendo aqui, ó? Marcelo aponta para o slide. Tem vários cabeçalhos, ó. Vários cabeçalhos do filme. Acho que no filme tem 75 cabeçalhos. E aí começou no cabeçalho. Cena 1, interior, quarto dia. Aí a gente foi para outro cabeçalho. Cena 2, interior, casa, não sei o que lá. Terceiro cabeçalho. E aqui meio que o cabeçalho se manteve, ó. Manteve a mesma coisa. Mas a gente trocou alguma coisa da cena que mudou. Alguma coisa teve de mudança aqui. E aí sempre você vai fazer cabeçalho, ó. O cabeçalho da cena 5, a uma externa na rua e a dia. O cabeçalho da cena 10, a interna na casa dela. O cabeçalho da cena 11, a interna no banheiro. Então sempre quando você vai mudando a locação, ou você vai mudando alguma coisa da trama, dos personagens, você vai fazendo outros cabeçalhos, outras cenas. É meio que é como se fossem outros parágrafos, vamos dizer assim, sabe? Você está escrevendo uma redação, aí você vai fazer outro parágrafo. Está escrevendo um livro, né? Vai fazer um outro parágrafo, entendeu? Você sempre quando você vai mudando assim, essas cenas, você sempre bota o parágrafo em cima. Tem que dar um espaço. Sempre bota o cabeçalho. Sempre. Isso aí. O cabeçalho situar a pessoa. Senhor de cabelos cacheados, pretos e blusa preta, segura o lápis e gesticula. A mesma cena. O take é na hora da filmagem, né? Tipo assim, Para facilitar depois você. Na editar. Porque o editor ele vai estar com o roteiro na mão também. Aí na claquete está falando cena 1, take 2. Aí eu sei que essa cena 1 já foi gravada 2 vezes. Aí cena 1, take 3. Isso aí. E aí, tipo assim, vai sendo composto com vários takes. Ele sabe que aqui dentro da cena 1 tem 10 takes. Aí eu vou escolher o 2, o 5 e o 8 para compor essa cena 1, entendeu? Então os takes são os cortes que tem dentro desse... O que você escolheu também. É o que eu escolhi, isso aí. São os cortes, entendeu? São os cortes. Bota no making off. Também, nesse roteiro, assim, está escrito, mas eu posso me basear também com o cenário da lua cheia ou não? Como assim? Por exemplo, assim, aqui tá a frase, né? Por exemplo, assim, Senhor preto de óculos e blusa cinza aponta para sua prancheta. Próximo a Marcelo. Juliana Moreira. Aí, por exemplo, assim, eu posso basear aqui com um desenho? Não, desenhar mesmo? Não, desenhar no roteiro não. O roteiro é só texto. Só texto. Só texto. Aí, no caso, assim, por exemplo... O que tem no desenho é o storyboard. storyboard. O storyboard. O que é o storyboard? A gente vai pegar o roteiro
e meio que vai fazer desenho desse, mesmo que não seja desenho, seja uma ficção. Aí, tipo assim, um cara indo pra Lua. Aí, tipo assim, a cena que o cara que ele entra dentro do foguete. Então, a pessoa vai desenhar uma pessoa entrando dentro do foguete naquele plano que ele quer. Então, é um plano geral. Então, ele vai desenhar aquilo ali abertão. Aí eu quero mostrar um detalhe do botão. Ele vai ter que desenhar o detalhe do botão, entendeu? Aí isso aí é o storyboard, que é uma outra etapa do roteiro. Outra história. É, outra história. Aí já é outra pessoa. É, outra pessoa, isso aí. Entendi. Mas sempre é comum ter o storyboard. É comum a pessoa fazer. Nesse aí vai ter o storyboard. Mas aí só que aí já é outra. É, outra parada. É, outro profissional. É. Não sabia. Vamos perguntar. Isso aí. Pessoas escrevem na prancheta. Então dá muito trabalho fazer o filme. Pô, dá muito trabalho. Tem filme aí que fica 3 anos fazendo, 4 anos fazendo. E por exemplo assim, naquela numeração ali, de guerra, esse negócio assim, tem que respeitar quanto que for escrevendo, vai numerando assim. Isso aí vai respeitar na montagem. Então, na montagem, a gente tem que começar a botar o trecho da cena 1 para depois botar o trecho da cena 2 para o filme ter a continuidade. Mas na hora de gravar, a gente pode gravar primeiro a cena 5. Aí depois a gente grava a cena 3, depois a cena 1. Aí depende da produção, depende de como que você vai gravar o filme, mas ele não precisa ter a continuidade na gravação. E daqueles números ali internos, tem que respeitar quanto a numeração daquela dali? Vê se é isso. Base dentro daquilo ali? Do que? De interno e externo? Interna de numeração? Não, a base é só você... Não, é sem fim, sem fim. Esse aí tem 75, por exemplo, 75 esse roteiro. Mas é sem fim. Homem de aproximadamente 40 anos, com blusa estampada, azul e amarelo, conversa com Marcelo. Achei mais material, vou botar tudo aqui na sala Isso do aí. Luiz. Só um extensor para dar para eles. Já Isso aí. vou deixar aqui. Então é muita informação, né? Muita informação. E maneiro, hein? Aqui é o que? Um 5 ou é o que isso aqui? Marcelo está próximo do senhor de óculos, branco, com casaco azul, e segura sua prancheta. Parece um 5, né? Mas aqui então. Não, tá. Conforme. Ah, é int, né? Int que deve botar. Int. É, então. É Isso aí. Não, tá certinho. Sala à noite, né? Sala à noite. Então, uma interna na sala. Isso aí, tá de noite. Deixa eu ler o pai, Medu, trabalhando. Isso aí, tá certinho. Botou aqui a transição, botou aqui certinho a fala da pessoa, um diálogo que tem que ficar centralizado. Botou a fala da pessoa. Só faltou pontuar qual que seria essa cena. Poderia ser cena 1, por exemplo, entendeu? Sempre começa pontuando qual é a cena. Não tem ali. Não, tem sim ali, ó. É porque ali eu... Do lado, né? É. Mas lá em cima também tá. Entendi. Mas você tá certinho, botou a transição também no lugar certo. Transição aqui. Quer pra tu essa folha? Pra ficar contigo? De exemplo? Valeu, obrigado, hein, Cláudio? Marcelo dá um abraço em senhora de blusa rosa. Vamos lá. Meu filho, eu fico com saudade de você, mas vou mandar mensagem pra Tá bom. você. Tá, meu neném? Tá bom. Dá tchau ali. Marcelo faz o sinal de positivo com as mãos. Finalizando, hein? Oficina de roteiro finalizada. Obrigado, secretaria aí. Manda mais projeto pra gente. Oficineiro, Marcelo Albuquerque. Assistente de oficina, Bruno Oliveira. Cinegrafistas, Carolina Maduro, João Gabriel Calili. Editora, Carolina Maduro. Legenda, Carolina Maduro. Audiodescrição, Carolina Maduro. Agradecemos ao Museu Bispo do Rosário, que cedeu gentilmente o espaço para a realização da oficina.
Maduro conteúdo criativo. Cinelon. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro.